Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas e prezadas famílias que nos acompanham de suas casas, nós iniciamos neste domingo o tempo quaresmal com o primeiro domingo da quaresma, início aí na quarta-feira de cinzas, mas propriamente com esse primeiro domingo da quaresma. É sempre marcante para nós o início da quaresma, esse primeiro evangelho, nesse primeiro domingo, que nos apresenta Jesus sendo tentado, permitindo ser tentado pelo demônio. Pode nos parecer bastante estranho essa proximidade, quando nós falamos, a igreja prega, nos exorta muitas vezes que a oposição entre Deus e o demônio, e a vitória de Deus sempre e necessariamente sobre o demônio. Mas nosso Senhor fez um grande jejum de preparação para o início da sua vida pública e permitiu que o demônio dele se aproximasse. Aquilo que nos diz o apóstolo São Paulo: fez-se em tudo semelhante a nós, menos no pecado, permitiu até a tentação, mas em momento algum Jesus ficou balançado pela tentação. Na primeira leitura nós recebemos da igreja uma exortação: meus irmãos, que nós não recebamos em vão a graça de Deus. Eis agora o tempo aceitável, eis agora os dias da salvação. O tempo da quaresma é um tempo de muitas graças. Todo bom cristão, todo bom católico, no tempo da quaresma procura rezar mais, procura escolher algum sacrifício, alguma penitência para acompanhá-lo durante toda essa caminhada quaresmal. Procura dedicar-se àquilo que a igreja também nos exorta, que é a prática da caridade, das esmolas. A quaresma é tempo de nós buscarmos a nossa santificação, por isso é chamado exercício quaresmal. E se nós buscamos nos aproximar de Deus nosso Senhor, o demônio vai tentar sempre destruir a obra de Deus, a obra da igreja em nós. Normalmente é um tempo também de provações, de tentações, porque é um tempo de purificação. A igreja nos recomenda no tempo quaresmal colocarmos em local de destaque na nossa casa uma imagem de Jesus crucificado, para nós em diversos momentos do dia, ao passarmos, contemplarmos Cristo na cruz e nos lembrarmos da paixão e da morte do Senhor. A quaresma é esse período como que um longo exame de consciência para nós fazermos a nossa comunhão por ocasião da festa da Páscoa e celebrarmos em nossos corações a ressurreição do Senhor com a comunhão pascal. E por isso a igreja traz hoje para nós esse evangelho em que nos fala da tentação que Jesus permitiu receber do demônio. Jesus, depois desses 40 dias de jejum, teve fome. E o demônio sugeriu a Jesus e lançou para Jesus um desafio: se és o Filho de Deus, converta estas pedras em pães. Claro que Jesus é o Filho de Deus, mas jamais ouviria, atenderia a um desejo do demônio, a um pedido do demônio, e não precisava converter aquelas pedras em pães para provar que era Deus. E nosso Senhor respondeu prontamente: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma segunda tentação, o demônio levou Jesus ao alto do pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, mais um desafio, lança-te daqui abaixo. E citou para Jesus ainda a Escritura, porque está escrito que os seus anjos te protegerão e não vão permitir que tropeces o seu pé em alguma pedra, e vai receber os aplausos. Jesus não precisava fazer esse espetáculo de se lançar do alto da torre do templo para não se machucar, para provar que era Deus. Independente disso, Jesus é o Filho de Deus. E a terceira tentação que o demônio sugeriu, levou Jesus ao alto de um monte e aquilo que ele podia alcançar com os olhos. E falsamente, como sempre, o demônio é sempre um enganador e quer nos iludir e sempre nos ilude, nos engana. E o demônio sugeriu a Jesus: tudo isso te darei, mas tem uma condição: se prostrado me adorares. E nosso Senhor afastou prontamente: vai-te, Satanás, somente a Deus servirás, e a Ele nós devemos adorar. Prezados irmãos e irmãs,
O que eu gostaria de destacar como ponto da nossa reflexão é uma palavra: desafio. Jesus foi desafiado pelo demônio. E nós somos muitas vezes desafiados na nossa fé. Passamos e sofremos muitas vezes esses desafios semelhantes ao que Jesus sofreu e padeceu. E é preciso nós estarmos sempre prontos a não aceitarmos esses desafios. Vou citar aqui alguns exemplos, e que é comum de acontecer no dia a dia. Por exemplo, no que diz respeito ao 7º mandamento, a virtude da justiça, aparece a oportunidade de nós sermos desonestos. E às vezes nem é a minha intenção inicial, mas pode ser a intenção de alguém que trabalha comigo. Ah, mas ninguém vai descobrir. Ou o meu patrão já é muito rico. Ou esse aqui é uma empresa do governo. E a pessoa não quer fazer sozinha, ou então precisa de um comparsa, para que a coisa possa ficar no escondimento. Aparece a oportunidade, aparece o convite e aparece o desafio. Não tem coragem não? Está com medinho? Está com medo de quem? Somos desafiados. O nosso orgulho, a nossa vaidade. Está com medo de que alguém descobrir? Não tem coragem de fazer? Você não é homem, você é fraco? Tenhamos essa certeza. É a voz do demônio. O mesmo desafio que o demônio lançou para Jesus. Se és o Filho de Deus, é ou não é o Filho de Deus? Se és o Filho de Deus, converta essas pedras em pães. É a voz do demônio lançando para nós esse desafio, querendo tocar no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso amor próprio, na ganância, e devemos afastar prontamente. Somos desafiados muitas vezes na moral. Surge a oportunidade de um pecado, aí relacionado ao 6º e ao 9º mandamento, com a castidade, a fidelidade matrimonial. E aí vem um desafio muito grande. Você não tem coragem? Ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. E às vezes, muitas vezes isso acontece no ambiente dos homens ou das mulheres, mas, ou seja, o desafio, por que não fazer? É só uma vez, é só uma ocasião. O orgulho, a vaidade, a sensualidade, não é homem não? Não precisamos ser desonestos, impuros, infiéis para provarmos a ninguém a sua identidade, se é homem, se é mulher. Não é preciso que faça o erro, que faça o pecado, que seja desonesto, que seja infiel a nosso Senhor, que seja infiel à sua família. Tenhamos a certeza, é a voz do demônio. E se nós nos conscientizarmos disso, nós vamos ter mais coragem para dizer não. Não é a voz do amigo, não é a voz da amiga, é a voz do demônio, que quer nos levar à destruição, quer nos levar ao pecado. Com todo respeito à pessoa que pode ser dizendo-se seu grande amigo, mas naquele momento a voz dele é a voz do demônio. Pensem nisso. E não precisamos, e nem devemos, e nem podemos aceitar estes desafios. E assim, inúmeras oportunidades. Um jovem que recebe um convite dos seus amigos para sair de casa e ir numa festa, num ambiente de perdição, e muitas vezes é desafiado, mas agora vai obedecer o filhinho, a filhinha vai ter que obedecer o papai e a mamãe. Você já é maior de idade, vai ter que estar obedecendo agora igual uma criancinha. O orgulho, a vaidade, tudo isso ferido por esse desafio. É a voz do demônio. E ao mesmo tempo, prezados irmãos e irmãs, que nós devemos assim pensar, também outro ponto da nossa reflexão.
nós não sermos essa voz do demônio, essa voz do mal, para fazermos o mesmo com o nosso próximo e tentarmos levar o nosso próximo ao pecado. Porque muitos, se dizendo católicos, se confessam católicos e agem dessa maneira com o próximo, lançam esses desafios para o próximo, fazem o papel dessa voz do tentador para levar o próximo ao pecado. Não satisfeito com que só ele esteja no pecado, quer levar mais gente também ao pecado. É exatamente o papel do anjo do mal. E a pessoa se coloca fazendo esse serviço. Mas também uma outra tentação que muitas vezes padecemos. Quando nós nos dispomos a melhorar a nossa vida, uma criança, um jovem, um adulto, um pai de família, uma mãe de família, e muitas vezes até errou, mas quer voltar para o caminho do bem, quer voltar para o caminho da salvação, quer melhorar a sua vida, quer aproveitar o tempo da quaresma, quer reencontrar-se com Deus, quer viver essa intimidade, essa união com Deus. E muitas vezes vem um outro desafio, e é a voz também do tentador, é a voz também do mal. Ué, virou um beato, uma beata agora? Só quer saber de igreja, de rezar? Agora está se vestindo assim, colocando essa saia comprida? Ou não anda mais de maneira imodesta? Não quer frequentar mais esses ambientes? Não quer mais saber de beber, de usar drogas? Está abandonando, né? Ou seja, a infidelidade matrimonial? Vai virar padre, vai virar freira agora? Um outro desafio é a voz também do mal. E que também leva muitas vezes a pessoa a desanimar de buscar, está começando a sua caminhada para o encontro com Deus, para o reencontro com Deus. E padece também essa tentação. Nós podemos ser vítimas dessa tentação, dessa sugestão do mal, do demônio, mas temos a consciência para nós também não fazermos esse papel de desanimarmos o nosso próximo que tenta se aproximar de Deus. E às vezes vai incomodar a nós até de maneira positiva, porque a pessoa começa a se encorajar, começa a mudar a sua vida, e às vezes eu não quero mudar a minha, eu vejo que é possível que o outro consegue, e por que não seguir os bons exemplos? Por isso nosso Senhor permitiu ser tentado, para nos ensinar, para nos instruir, para nos ensinar nós vencermos a tentação e ouvirmos a voz de Deus. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, eis agora o tempo aceitável, eis os dias da salvação. Gostamos de desafios? Já para nós concluirmos, a igreja lança para nós um desafio. Faça nessa quaresma, aceite esse desafio que a igreja lança, oferece a nós um tempo quaresmal, um desafio de viver intensamente a sua fé, um desafio de viver melhor a sua vida de oração, melhorar a sua vida de oração, um desafio de viver o sacrifício, escolher um sacrifício e ser fiel, custe o que custar, ao seu sacrifício, à sua penitência quaresmal, o desafio de frequentar mais vezes a Santa Missa, o desafio de fazer durante toda a quaresma, participar da Via Sacra, às quartas e sextas-feiras. O desafio de vir fazer durante a semana uma visita ao Santíssimo Sacramento. O desafio de ser mais obediente, de ser mais paciente. Durante a quaresma, vou ser paciente na minha casa. Não vou reclamar, vou fechar mais a minha boca. Se tenho o hábito, talvez, de palavras inconvenientes, vou me mortificar. É um desafio. E custa para nós muito sacrifício se nós gostamos do desafio e queremos viver o desafio da nossa fé. E tenhamos a certeza que Deus nosso Senhor vai nos conceder a graça. Nós aprenderemos a ter o gosto pelas coisas de Deus. Nós aprenderemos a viver as coisas de Deus alegremente, porque nós teremos algo que nada pode comprar nesse mundo, que é a paz em nossos corações. É fazer essa experiência de Deus, o desafio. Esse é o desafio que a igreja lança para nós nesse tempo quaresmal. Na nossa vida mais simples, ordinária, no nosso dia a dia. Sermos obedientes, sermos dóceis, sermos pacientes.
com a pessoa que talvez seja um desafeto nosso, com quem nós arranhamos muitas vezes, de modo especial no tempo da quaresma. Vou procurar viver em paz, não retribuir nenhuma palavra maldosa que eu receber, ser paciente, rezar por aquela pessoa, evitar irritar o nosso próximo. Muitas vezes nós somos a causa da irritação do nosso próximo pelo nosso comportamento e muitas vezes fazemos de propósito. São os desafios da nossa fé do tempo quaresmal. Vamos nós, prezados irmãos e irmãs, pedimos a intercessão de São José, no ano de São José, o nosso grande protetor, o protetor e guarda da Santa Igreja, que nós sejamos fiéis, que nós sejamos dóceis à graça de Deus. São José foi escolhido por Deus como guarda, esposo de Nossa Senhora, pai adotivo do menino Jesus. Foi chamado por Deus e ali estava prontamente para fazer a vontade de Deus. Custou para ele também sacrifício, mas se é por Deus, vale a pena todo o sacrifício. Nossa Senhora foi também chamada, escolhida e preparada por Deus e se colocou nessa condição. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A São José e a Nossa Senhora, que nós recorremos para que nos acompanhe nessa caminhada, nesse desafio quaresmal e para todos nós vivermos com muita confiança e certeza de que Deus não deixará de nos conceder a graça, para todos nós vivermos a alegria da festa da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor em nossos corações. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.